Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de RPG e quadrinhos, os dois misturados e assuntos que tenham a ver. Então se você curte tudo isso, mas não está inscrito ainda no canal, se liga, dá uma explorada aí, assiste alguns outros vídeos. Se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre Arcane Sally e o Senhor Vapor, volume 1 e volume 2. Eu recebi agora recente essas revistas por conta de um financiamento coletivo que eu participei e resolvi fazer esse vídeo porque eu curti muito a história, tá? Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu sou fanboy de Era Vitoriana, né? Então assim, só pela capa vocês já devem ter pego mais ou menos assim qual é o lance da história, né? É aqueles mistérios vitorianos clássicos, né, com um toque ali de sobrenatural e tal, é bem bacana, eu curto muito. Mas assim, a história é legal, a leitura me prendeu, os desenhos, que inclusive são do brasileiro Jefferson Costa, a gente vai comentar já um pouquinho sobre isso, estão muito legais, eu vou mostrar daqui a pouco mais da revista para vocês terem uma ideia da arte, tá? Mas assim, o que eu acho interessante para a gente começar a nossa conversa aqui, é que essa obra, na verdade, é uma colaboração, né, do David Alton Hedges, que é o escritor, né, que é americano. É o primeiro quadrinho que ele escreve, né, ele é roteirista, já escreveu outros tipos de roteiro para animação, etc e tal, mas quadrinhos é o primeiro. E o Jefferson Costa, que é o brasileiro desenhista, que também, já, além de outros trabalhos independentes, ele é o desenhista daquelas duas graphic novels da Maurício de Souza, do Jeremias, Jeremias Pele e Jeremias Alma, né? E assim, apesar de ser um estilo completamente diferente, o traço dele ficou muito bacana, ficou muito legal aqui com essa pegada vitoriana, né? Eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês. E assim, detalhes e bônus de quem participou do financiamento, né? A gente ganha um sketch, né? E o autógrafo do Jefferson, né? Na verdade, eu descobri o Arcane Sally no segundo volume, né? Mas tinha um combo lá que eu peguei o primeiro e o segundo. Mas deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. É bem bacana. Assim, o início da história, ele vai aparecer, ele vai mostrar tipo uma primeira cena, né? Para ir apresentando os personagens, né? Então a gente vai ter primeiro este aqui, que é o Senhor Vapor, que na verdade é o Lord Percival Cawthorne, que é um Lord inglês, mas que foi criado na América, né? Então a gente tem aquela primeira cena e tal, não sei o que, tipo como se fosse um filme, uma série, aquele primeiro impacto assim do personagem, né, que é bem bacana. E depois a gente vai ter a apresentação da Sally, da senhorita Sally, tá? Também na mesma pegada. E aqui ela tá acompanhada de um agente conhecido como o Senhor Xadrez. Então eles enfrentam aqui tipo um morto-vivo e tal, não sei o que. E o Senhor Xadrez acaba falecendo. Eu não vou dar muitos spoilers da história, mas só para contextualizar um pouco, o que é esse lance de Senhor Vapor, Senhor Xadrez, que eu estou falando e tudo mais. Na verdade, isso também é um dos temas clássicos, eu acho, né, das histórias vitorianas com essa pegada de investigação sobrenatural. Você tem uma agência da coroa britânica, né, chamada aqui, no caso, de Inquérito de Sua Majestade e as Circunstâncias Peculiares, que é encarregada de investigar essas circunstâncias peculiares, esses assuntos irrequietos, né, que ninguém consegue explicar, esse tipo de coisa. E essa agência, os membros dela, né, elas têm os codinomes. Então, Senhor Vapor, na verdade, é o codinome do Lord Percival Cawthorne. Né? O Senhor Xadrez é o codinome de outro agente, que é esse que morre aqui logo no iníciozinho da história. E essa investigação, que originalmente estava nas mãos da senhorita Sally e do senhor Xadrez, passa para o senhor Vapor por conta do falecimento, né, do primeiro agente. A senhorita Sally, ela não é uma membro efetiva da agência, ela é tipo uma consultora, né? Então vai mais ou menos por aí. Eu não vou falar mais para não estragar os mistérios, assim, mas só para dar mais um toquezinho, é aquela investigação que vai misturar também personagens reais, né? Literatura da era vitoriana, né? Aqui no caso, todo esse mistério, a questão do morto-vivo e tal, não sei o que, tá envolvido de alguma forma com
mensagens, pequenas coisas que estão presentes na obra de Lewis Carroll, né, do Alice no País das Maravilhas e tudo mais. Tem alguma coisa por trás da obra, e o Lewis Carroll aparece, né, como personagem aqui na história. Tem alguma coisa na obra dele ali que ele deixou escondido lá que tem a ver com esse mistério todo. Então não vou falar mais para não estragar o spoiler de a diversão de quem eventualmente for ler a revista. Eu vou mostrar mais um pouquinho. Olha só. Aquela pegada bem clássica mesmo, né, da era vitoriana. Eu curto muito assim esse clima todo. Acho que o Jefferson Costa fez um trabalho bem legal na caracterização dos personagens, na construção das cenas e tal. E a gente vai ter também o Honeymed, que é esse bem aqui, olha, que ele vai ser o Valete, o companheiro de aventuras do Senhor Vapor. Que é aquela dinâmica meio Sherlock Holmes e Watson, só que aqui o Lord Percival, ele é o cara mais da ação. O Honeymed é que é o mental, que tenta manter o Percival na linha e tudo mais, porque ele é meio bom vivant e aquela coisa toda. Então, assim, acho que os personagens todos estão bem construídos, né? A história está interessante, né? Ela não é, na minha opinião, pelo menos, uma pegada muito steampunk. Você vai ter alguns detalhes aqui e ali, mas nada muito direcionado para isso. Se vocês curtem essa pegada mais steampunk, eu tenho uma outra sugestão de um review que eu inclusive já fiz aqui no canal, que é do Le Chevalier. Eu vou deixar o card aqui, se por acaso você não assistiu ainda, tiver curiosidade, é bem bacana. Também com essa pegada vitoriana, mas com um pé mais no steampunk, né? Aqui, olha, a gente vai ter aquela coisa mesmo da Londres sombria, né? Das cidades sombrias e tudo mais. Eu achei de verdade uma história bem criativa, bem interessante, né? Mulheres misteriosas, aquele lance todo, né? Todos os temas clássicos dessas histórias vitorianas sobrenaturais estão presentes aqui, mas costurados de uma forma muito legal e muito interessante, né? Então não é uma leitura que seja cansativa, ou aquele, tá, eu já sei o que vai acontecer, já sei como é que é e tal. Não, realmente bem legal, é muito divertida. Eu peguei os 2 volumes e li praticamente numa sentada assim, né? Vou mostrar um pouquinho do segundo agora, porque realmente me cativou a leitura, né? A gente já tem um marca-página aqui, que veio no financiamento. Aqui o volume 2. Como eu disse, a história não acabou ainda, né? Vão ser 10 volumes. Olha, aqui de novo um sketch e um autógrafo do Jefferson. Aliás, eu não sei se eu comentei isso, né? Mas a história ela vai ser em 10 partes. Então, nesses 2 volumes, a gente tem as 6 primeiras partes. Eles fazem um financiamento coletivo para lançar lá fora no Kickstarter. E depois o Jefferson Costa fez financiamento no Catarse para lançar os volumes encadernados aqui no Brasil. Então, eu dei uma conferida na página do Kickstarter e o financiamento do volume 6 foi ainda esse ano. Então, provavelmente, a gente vai ter outros financiamentos para finalizar a obra, que não tem ainda previsão, né? Pelo menos eu não encontrei uma previsão de data, né? Nem para lá fora, muito menos para cá, né? Mas é uma série que eu acho que vale a pena a gente acompanhar, ficar de olho, né? E ajudar no que for possível, justamente para vê-la concluída, né? Olha aqui o Lewis Carroll, né? Ou Charles Dodson, que é o verdadeiro nome, né? O Lewis Carroll é só um pseudônimo. Então, olha só, a gente, como eu falei, tem aqueles toques de sobrenatural. A gente tem um gato meio endemoniado aqui e tal. Enfim, tem umas histórias bem legais, tem umas cenas, uns desenvolvimentos de personagem e de trama que eu, de verdade, achei bem interessante. E, de novo, os desenhos do Jefferson Costa me chamaram bastante atenção. Eu ainda não tinha lido nenhuma obra dele, né? Eu fui pesquisar e vi aquelas informações do Jeremias que eu, infelizmente, ainda não li. Todas as graphic novels do Maurício de Souza são muito elogiadas, mas eu, infelizmente, ainda não li nenhuma. Mas vamos chegar lá. Bom, pra gente ir encaminhando pro final aqui... olha só, cara, eu acho isso aqui muito legal. Tem todo um mistério também envolvendo essa caixinha de música e tudo mais, que eu não vou estragar a surpresa de quem for ler, né? Mas, assim, me chamou a atenção de verdade. Eu já li bastante coisa sobre a Era Vitoriana, como eu falei, eu sou meio fanboy, assim, e realmente essa aqui vale muito a pena conhecer, conferir,
e acompanhar até o final. Beleza? Bom, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, o seu dislike, né? Enfim, a sua sugestão, o seu comentário, para a gente ir construindo o canal juntos aqui, trocando uma ideia, beleza? A gente se vê numa próxima resenha.